Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você para juntos entrarmos em plenitude com Joana de Ângeles. Olha só que delícia! Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial, que é Ângela Salles. Ela é professora, palestrante e mediadora. E vem aqui bater um papo gostoso com a gente. Tudo bem, Ângela? Seja bem-vinda ao Plenitude. Muito obrigada. Tá tudo bem. Que bom. Ângela, a atualidade está bem confusa, né? Verdade. A gente percebe que esse negócio tá. E você, conhecendo todo esse trabalho, sendo mediadora, como é que fica a situação hoje? Porque não dá para fazer reunião, né? Então, tipo assim, a gente não pode nem falar cada um com seus problemas, porque como os núcleos estão todos confinados, Verdade. quer dizer, cada um com o problema de todos nós. É verdade. Sabe que o que a gente tem visto, assim, muitas atitudes da sociedade, da coletividade, da sociedade civil se organizando. Por exemplo, os psicólogos, né? Montando cooperativas, atendimentos online, porque começou a pulular nos lares conflito de toda sorte, né? As pessoas que estavam aí convivendo com seus filhos, levando para a escola, indo trabalhar, de repente elas se viram numa restrição de movimento. Então, todos aqueles conflitos, todas aquelas questões, todas aquelas querelas, elas brotaram, né? Elas cresceram muito. Fala-se, inclusive, né, que o índice de violência contra a mulher subiu muito nesse período de pandemia. As crianças também sofrendo. Né? Então, é um momento que nós temos que ter esse olhar para a sociedade e quem pode, né, e a gente vai falando sobre isso, quem pode ajudar, orientar, não é? Não se omitir, procurar se esclarecer, procurar recursos, né, procurar ajuda, não é? Claro. Agora, acontece, por exemplo, você falou a violência contra a mulher aumentou muito nesse tempo de pandemia, porque está havendo uma intolerância de relações, né? Agora, existe e tem a violência contra o homem, a mulher passar a mão num pedaço de pau, te arrebenta todinho agora. Tem também, né? Quer dizer, os conflitos, né? Isso é maior porque considera-se, né, até a questão da vulnerabilidade feminina, né, por conta até da força física, entre aspas. Mas há toda uma ideia desse poder patriarcal, né, que também a mulher já fica numa outra condição, né? E quanto menos esclarecido, isso não é regra, mas quanto menos esclarecida for, mais limitações tem para se empoderar, para tomar posição, para mudar de caminho, né? Então tem muitas restrições aí que elas precisam desse apoio externo para que ela se empodere e tome as rédeas da sua vida, não é? E tem o poder público, né, que faz esse trabalho na questão da repressão até, né? Mas que é a lei que também protege essa mulher, né? Havendo denúncia, ela tem que procurar esses recursos, mas tem os grupos, tem núcleos de acolhimento. Outro dia, uma ONG foi até nosso prédio recolher utensílios domésticos, roupas, porque o que elas estão fazendo é um coletivo feminino que mulheres que sofrem violência e tomam a decisão de sair, elas acolhem e meio que montam um lar para essa pessoa, né? Esses primeiros recursos básicos para que elas possam seguir, né? Para encorajar e ela, então, ter aquele mínimo para sobreviver. É um trabalho bem bonito, né? É muito bacana. É bem bonito. Na situação, por exemplo, de um homem ir procurar esse socorro. Olha, minha mulher me agride, me espanca, seja lá o que... Porque eu já vi mulher partir para cima do marido e ele
se encolher todo, porque tem... Todo aquele que é agredido ou o seu direito foi violado, toda pessoa tem seu direito de proteção. A lei protege a todos, né? É evidente que ele também tem essa proteção, ele vai ter esse acolhimento, mas é diferente por conta do número, da grande quantidade, que é exatamente o contrário. Mas ele não está desprotegido absolutamente. Mas realmente é um despropósito muito grande, sem dúvida nenhuma. Não. Cristãmente pensando, nós não viemos aqui para nos agredirmos, né? Não. Nós não estamos aqui para isso. Embora a gente vê uns casos de alguns homens que são tão animais que merecem bons tapas mesmo, né? Não, na verdade, são normalmente nesses históricos, porque a própria sociedade, ela meio que protege, né? A própria sociedade, machista. Por conta da nossa cultura, que nós estamos numa luta enorme, educando os nossos filhos e mesmo no fronte, nessa nossa defesa. Na condição, por exemplo, de professora, quando tivemos alunos e etc., a gente dizer isso, conscientizar os meninos por esse respeito à mulher, né? Que é uma fala muito importante, é um trabalho muito importante de conscientização, mas elas também conhecerem os seus direitos e terem essa postura, né? É uma causa fundamental, a vida é fundamental. Não é possível que a cada 1 minuto, 2 minutos, uma mulher morra ou é violentada no Brasil. Isso é de uma... É inconcebível no dia de hoje. Então, ainda somos muito selvagens. E isso tem a ver ainda porque, imagina, a moça que aconteceu aquele incidente lá na boate, lá, eu acho que era Santa Catarina, se eu não me engano, ao ponto de ela denunciar e ela ser culpada por denunciar. Então, que sociedade é essa, não é? As pessoas de valores absurda. Muito grande. Que sociedade é essa que não é não? Então, porque bebeu, porque fez não sei o quê. Porque a pessoa não autorizou. Não adianta. A pessoa não autorizou. E se ela não autorizou, não é para fazer. Não, e outra coisa, ela ficou se oferecendo, mas se na hora H ela falar não, não. Não existe. Não, mas você provocou. E também que ser humano é esse? Cérebro? Não. E que ser humano é esse, né? Afinal, um animal bravio, você contém ele. Alguém que tem raciocínio, né? Que já está no processo civilizatório, ainda agindo como se não civilizado fosse. Algumas pessoas têm intestino fora de lugar, né? Tem intestino na cabeça, substituindo mas a gente não pode. Sabe. São os inimputáveis, mas esses têm um outro lugar. Na maioria, no geral, há uma certa permissão. Isso está no inconsciente coletivo. É uma certa permissividade, né? De que aquilo não vai gerar consequência. Afinal, aí tem sempre uma desculpa, né? O tamanho da saia, foi o batom, foi o decote, né? Eu, certa feita, vi um depoimento de uma menina doloroso, muito doloroso, ela contando que se arrumou para encontrar o namorado na Praça Tiradentes. E ela era uma estudante de uma universidade ali no entorno e tinha combinado e tal. E ela estava toda arrumada, toda de batom, uma moça que estava no primeiro semestre da universidade. E aí tinha um bar na esquina e o rapaz demorou. Eles entenderam que ela era prostituta ou qualquer coisa assim. Mesmo assim, só se a prostituta autorizar. Não é assim, né? E aí eles entenderam isso e ela foi violentada. Foi violentada. E depois foi uma luta até para a família aceitar isso e entender e não julgá-la. Por que você saiu? Porque eram 10 horas da noite. Tem 1000 desculpas. Você sai a hora que você quer, nós somos livres. Exatamente. Então, tinha muitas desculpas e ela custou um tempo
de muita terapia, de muito aconchego, de muita busca, de muito apoio. Ela frequentou grupos que fazem rodas de conversa e compartilham essas dores. Isso é altamente terapêutico, né? Com Porque certeza. quem passa por isso e abraça essa causa, ela tem um lugar de fala poderosíssimo. Né? Ela tem um convencimento para o trabalho, para o direito do outro, para acolher as outras, para dar a mão às outras, que é muito forte. Né? Normalmente, elas vão para esse lugar que é muito importante. Porque é aquela coisa, somente quem passa pela dor sabe o tamanho da dor de passar pela situação. É verdade. A gente pode dizer assim, não, eu entendo o que você passou, não, nossa, sua dor deve ter sido horrível, mas só quem passou sabe o que passou. Né? E outra coisa, é muito importante denunciar, essas pessoas precisam ser punidas. Com exemplarmente, certeza. Porque o exemplo da punição também é um modo de frear. É claro. Não é? É um modo de frear. E também é um modo de dar a essa ofendida o seu lugar, a sua restaurar esse direito dela. Na minha concepção, eu acho o seguinte, quando há esse tipo de violência, né, a pessoa é estuprada, o estuprador ele teria como melhor punição passar por um tratamento onde causasse impotência. Só isso. Acabou. Desculpa, mas eu tenho filho homem. Eu penso eu não nisso. tenho uma opinião sobre isso. Mas eu tenho a convicção de que a punição tem que ser feita. Porque se os homens souberem disso, ele vai pensar duas vezes. Ele fala, se pegou, ferrou. Foi a última vez na minha vida. Mas veja bem, essa punição também, dando o tratamento legal, isso também é um freio. É um freio, né? Tem que ser. Tem uma forma exemplar de fazer isso, né? Sem que haja essas desculpas todas. E dependendo da classe social, isso ainda é pior. Porque, sim. No caso da menina de Santa Catarina, era uma menina branca e etc., que isso facilitaria, e o que não facilitou. Mas imagine as meninas de comunidade, as meninas que têm poder aquisitivo menor, as meninas negras. Não há denúncia, a gente tem tantos casos que você fala, não é possível. É verdade. É como a pedofilia, que a gente sabe que, por mais que queira se omitir, dizendo que não, isso antigamente, agora é raro. Não é raro, não. Não é raro. Porque não existe nem a denúncia, porque as pessoas temem, casos, e nem a punição. E veja que aconteceu também esse caso, né, que a criança lá do Espírito Santo sofreu isso e só veio a público porque a criança engravidou aos 9 anos de idade, né? Porque quando menstruou, ela então engravida. E aí vem tudo aquilo, né? A criança sofrendo aquilo todo o tempo, e mãe calada, e parentes, e etc., até que a coisa saiu desse... E muitas vezes a mãe fica calada porque não quer perder o marido. Ou um medo terrível, ameaças, né? Então, a sociedade ela precisa tirar esse véu da hipocrisia, enfrentar isso como um problema social, um problema policial, né? Uhum. É um problema que é de todos nós. A cada semelhante, a cada cidadão ofendido, maltratado, abandonado, desprestigiado nos seus direitos, né? Os seus direitos violados, é uma responsabilidade de todos nós. Com certeza. Não há possibilidade agora, que aqui no Rio, está lá no meu condomínio, no prédio, está dito lá, o síndico que souber de violência no prédio, ele precisa denunciar. Olha que bacana, a pessoa pedir todo socorro. Mundo presta atenção nisso. A pessoa que mora no edifício e está sofrendo violência dentro de casa, ela tem que interfonar para a síndica e ela vai chamar a autoridade competente para
para socorrer essa pessoa dentro de casa. Imagine um idoso sendo espancado todo dia, né? Deus, uma esposa apanhando, uma criança sofrendo violência. E não precisa nem a pessoa do próprio apartamento interfonar para o síndico. O vizinho pode fazê-lo. O vizinho... Ele ouve, ele não pode se omitir mais, ele vai acionar. E aí, como ela está... Porque passa a ser cúmplice. Isso. E o síndico agora, é a lei que está dizendo. Então não é ele, a pessoa dele que está contra o fulano, o morador. Não é isso. A gente está falando de bem geral, né, de direito universal, que é direito à vida, direito à liberdade, direito à sua saúde, direito ao equilíbrio, à harmonia do seu corpo, das escolhas do seu corpo, né? Essa autoridade que todos nós temos de decidir o que a gente quer, o que a gente não quer. E o outro não nos violentar, não nos desrespeitar, né? Não nos agredir. Exatamente. Porque esse é um direito. E aí é evidente que isso tem vários níveis, né? Nesses tempos de sofrimento aí, dessa doença terrível que fez com que nós ficássemos tão coladinhos, que acabou por fazer com que muitos lares entrassem em conflito, né? Exatamente. E tem muita ajuda. Tem, por exemplo, há os casos em que as pessoas, os idosos isolados, pensem inclusive em se suicidar. Exatamente. E ela pode pedir, tem a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, fazer uma ligação e pedir socorro, vai ser ouvido. Tem sempre uma saída. Sigiloso. E é sigiloso, ninguém precisa saber. E outra coisa, tem sempre uma saída. Tem um livro de um adolescente que sofria com depressão e tal, isso é um tema para outro dia. Ele escreve, o livro dele diz: existe luz no fim do túnel. Então, você que sofre algum tipo de agressão, de violência, de ameaça, você deve denunciar. Porque existe possibilidade de você ser acolhido, de você se salvar, sair dessa aflição, dessa dor enorme. Tem saída. Com certeza. Tem saída e é preciso denunciar. Ângela, no sentido, essa intermediação. Por exemplo, quando existe um atrito entre vizinhos, às vezes de apartamento, seja lá o que for, porque o seu cachorro late a noite inteira, porque a gente pode achar que isso é uma bobeira. Pode. Mas, para quem está na situação de incômodo, é uma falta de educação você permitir o seu cachorro ficar latindo a noite inteira. Verdade. Tudo bem, ele não raciocina, ai meu Deus, agora eu não posso latir porque o vizinho está dormindo. É lógico que não, mas você, como dono do cachorro, você tem que aprender a educar. Não faz barulho, não late. Eu conversava com a minha cachorra para ela não latir, ela parava de latir. Às vezes eu olhava para ela e falava assim: você está latindo, Mel? Ela parava. Né? Então tem muito a ver isso. A questão desse Como trato é que funciona com esse... Olha, eu penso, outro dia até fiz uma palestra e uma moça, eu falei da questão dos diálogos. Um síndico hoje, sobretudo, ele deve ser um dialogador. Porque o prédio está inflamado. As casas, os apartamentos, as pessoas estão à flor da pele. Então, tudo é motivo de confusão, né? E tem uma outra questão também que está ligada a esse movimento, a esse empoderamento das pessoas, que a gente sempre acha que um terceiro vai resolver um problema que é nosso. Então a gente imputa para o juiz, para o síndico, para não sei quem, porque nós não sabemos dialogar. Então o ar-condicionado do vizinho está pingando no meu. Eu vou lá na justiça. Porque fica fazendo barulho. Ao invés de eu chamar o vizinho e dizer para ele, olha, eu não durmo a noite inteira. O senhor podia dar um jeito. Tem toda uma maneira de se fazer isso, mas a gente não sabe. Então é melhor ir lá na justiça, atrapalhar o judiciário com uma coisa que é falta de diálogo, é falta de maturidade parte a parte, né? Por não se importar com o direito do outro e o outro sendo agredido no seu direito. Exato. E isso, um diálogo resolve. Um diálogo resolve. E eu sempre falo que os vizinhos, o
o condomínio devia ter um mediador para todas essas questões, porque Exato. tá bem na moda isso, né? Moda entre aspas, é claro, mas um mediador, alguém que seja uma pessoa que tenha uma boa capacidade de escutar parte a parte, dar essa chance do outro falar da sua necessidade, do seu desejo, do seu pedido, porque às vezes a gente reclama, mas não sabe nem fazer o pedido. Exatamente, Eu que já porque quero existem brigar. sempre 3 verdades, né? A verdade de um, porque você ouve a história de um, você ouve a história do outro, cada um tem a sua visão, a sua versão, a sua interpretação, e a verdade do que aconteceu, que é a realidade. É verdade. Mas veja bem, e essa coisa do diálogo, ela passa, porque quando a gente está escalado num conflito, o que acontece é que a gente não escuta. O terceiro, o dialogador, que é a pessoa que vai escutar um e vai escutar o outro, vai meio que dizer, eu compreendo o que o senhor está sentindo. Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas o senhor está querendo dizer isso e aquilo. Então, se o outro começa com uma ofensa, o que a gente faz? A gente parafraseia o que a pessoa diz, o senhor está querendo dizer que o senhor está muito chateado, que pensou até procurar justiça por conta dessa coisa que pinga aí, não é? E a gente não repete as agressões que a pessoa faz. E aí ele já pensa, ela está dizendo uma coisa, é isso que ela quer dizer. E a gente vai meio que não desvalorizamos o que a pessoa diz. A gente não desautoriza a pessoa, mas põe para ela refletir. Põe para refletir. E vamos atraindo até que haja o pedido de um e o pedido do outro, e como é que eles vão harmonizar esse pedido e chegar a um acordo. E aí eu contei isso num estudo, né? E ela disse, então, eu estou com um processo na justiça por conta do meu cachorro, porque o meu vizinho implica com o meu cachorro. Aí eu entrei na justiça porque ele não respeita o meu cão. Então eu entrei, aí eu falei o judiciário está lotado, então você ocupa um monte de gente por conta de uma coisa que é só dialogar. E ela disse, eu vou retirar o processo e eu vou procurar meu vizinho para tentar um diálogo. Achei muito interessante ela me procurar para dizer isso, né? Então muitas coisas são simples de se fazer, nós evitaríamos uma contenda, uma dificuldade, né? E os conflitos familiares, eles vão sendo escalados. O escalar é porque cada um vai ficando cada vez mais distante da posição do outro. Então, para consensar, tem que se aproximar, né? Exato. E aí, quanto mais escalado, mais conflitada essa relação está. Então, imagina como estamos, imagine num 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, sei lá quantos metros quadrados, a pessoa que saía para trabalhar, saía para correr na rua, saía para fazer, está ali todo o tempo, escutando as chatices do filho, da mulher, do marido, etc. Então, virou uma questão complexa. Nossa, é uma perturbação sem fim. Imagina se todo mundo no prédio tiver um cachorro que incomoda, outro gato que mia, outro porque o papagaio fica lá gritando, outro porque a criança chora fora de hora, porque para você é fora de hora. Não me interessa, é a hora do meu descanso. A criança tem que ficar chorando. Mas a criança está com dor. Mas a mãe que cuide, que se vire. Então, quer dizer, cada um, né? Imagina todo mundo. Mas a psicologia fala isso, né? Que nós, é evidente que a nossa necessidade, essa preocupação nossa conosco mesmo, a gente verbalizar aquilo que sente, a gente é meio que treinado para isso. Mas o outro está nesse pedaço aí. Tem um outro na vida. Não é só o seu lado. Não sou só eu, não é só meu ego. Né? Então, eu preciso me relacionar com as pessoas porque eu sou um ser social. Eu vivo em sociedade. Então, a primeira é o meu núcleo familiar. Então, como o meu e os meus. Isso, e a minha intimidade também me atrapalha, porque a intimidade é uma coisa terrível, né? Ela nos atrapalha bastante. Imagina, né, que agora o pai resolveu que tem que fazer muito dever de casa com o menino, que ele não fazia porque o trabalho dele ocupava ele o tempo todo, né?
Agora, o menino está lá todo dia, tem aquela hora de fazer dever, e é uma coisa que é muito bonitinho os primeiros 2 meses, mas estão há 6, 8 meses com esses meninos dentro de casa, né? E aí você é louco de vontade de exportar essa criança para algum lugar. Então, se não for criativo, né? Se não houver uma criatividade, uma compreensão... aí complica. Complica. Nós vamos para um pequeno intervalo, para um cafezinho, e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com uma convidada muito querida, especial, que é a Ângela Salles. E nós estamos batendo um papo aqui, falando dos conflitos da atualidade, de família, de moradia, de prédios, condomínios. Então, a coisa é bem pegada. Será que você não tem nada que te incomoda? Pois é, a gente pensa que o outro nos incomoda. Mas será que as nossas atitudes não estão incomodando a ninguém? Pois é. E isso, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro não é só no sentido religioso, porque as relações sociais, elas são, de uma certa forma, tem controle social, a lei controla, né? Tem toda uma forma de a gente controlar as relações. Então, eu para subir no ônibus, eu tenho que dar sinal para o motorista, eu estou no sinal vermelho, quando deu vermelho eu tenho que parar. Então, tem controle para tudo. Tudo tem regras. Tudo tem regra. Então, o elevador, eu preciso apertar o botão, ele está subindo, então eu quero descer, eu espero. São coisas simplesinhas. E a gente vai educando o nosso menino, a gente vai se adaptando a essa vida, né? E a cidade grande como o Rio de Janeiro, né? Que exige de nós muito mais paciência. Não é? Nossa, porque é muita gente, são muitas as diferenças e como conviver com tudo isso. E aí a questão da tolerância. A tolerância ela tem vários significados, né? Porque a gente agora ela está na moda como um trabalho contra a discriminação, contra preconceito, contra essas questões que são muito complexas. Mas também ela tem um conceito, a tolerância, que é uma coisa das relações muito próximas, né? Então, eu vejo um defeito do outro e aí eu já quero apontar, porque aquilo me incomoda, né? Mas aí quando o outro diz assim, você está falando muito alto. E esse é um problema que eu tenho. Então você está falando muito alto. Eu falava muito alto, meu pai falava assim, minha filha, você mora perto de cachoeira? O meu me punha de castigo. Pegava o relógio assim, aqueles reloginhos de bolso, pendurava assim, dizia assim, quando o ponteiro estiver aqui, você vai voltar a falar. Vamos descansar os ouvidos de todos. Então, é claro, eu era criança, né, uma menina, eu não tinha noção nenhuma que eu estava atrapalhando, que as pessoas estavam conversando, que o barulho eu era barulhenta. Era uma criança feliz. Então, enfim. É isso aí. Então, era uma criança que fazia barulho porque era uma criança feliz. E isso, essa capacidade da gente se colocar, lá em casa tem muito som, né? Porque tem música, etc. Aí a gente fica pensando, até tal hora pode-se gravar coisas. Cantar coisas e gravar coisas. Depois de tal hora, não dá mais para fazer, tocar nenhum instrumento, etc, etc. Você tem porque que ter um ambiente preparado para isso. Tem outro, mas aí o prédio ao lado resolveu fazer uma super obra que está há 5 anos e agora as máquinas, aquela coisa, é um prédio que é o edifício Seabra. Então ele é um prédio tombado e é cheio de... Olha, as máquinas fazem tanto barulho. Que a gente já foi lá até dizer, pelo amor de Deus, tem hora, a gente precisa gravar coisas aqui. É porque não pode mesmo. Eu estou gravando palestras para mandar para os lugares e tudo, e aí eu tenho hora para fazer. Eu falei, moço, que hora vocês vão parar de fazer esse barulho aí? Então, é uma coisa que a gente não tem controle sobre isso. Não é? A gente não tem controle sobre isso. É uma falta de respeito. Evidente. E aí tem o vizinho número 10 lá do 8º andar, que tem, sei lá, uns 5 cães. E o dia que ele sai de casa,
E Os cães e o ficam cães, ensandecidos. eles ficam loucos, eles latem o tempo todo. E aí, se eu estou gravando, como não é um estúdio propriamente, então os latidos interferem, né? Então, essas coisas todas que a gente aí liga e pede, por favor, tem como, e etc., a gente vai fazendo. Agora, evidente que a gente atrapalha os outros também. Com Né? certeza. E eu digo para a pessoa, ela é livre, ela vai dizer para mim. E tem horas que a gente zanga, quando o outro diz assim, olha, você está incomodando em determinada coisa, não gostei de tal coisa que você fez, não é? E a gente tem direito de se incomodar com os outros, mas ninguém pode se incomodar com a gente, porque a gente é perfeito. Exatamente. Então, e isso tudo que está acontecendo, esse caldeirão que esse vírus nos pôs, eu acho que era para a gente se tornar civilizado. Isso, seres melhores. Mas não sei se está logrando êxito. Porque eu acho que tem hora que Jesus põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, eu acho que eu vou acabar com esse planetinha, porque não está dando muito certo isso. Então, essa coisa do egoísmo, até a história, né, das máscaras, né, que eu não vou a lugar nenhum, não saio absolutamente para lugar nenhum agora, porque eu tô gravando, eu estou fazendo sem máscara. Mas o tempo todo eu estou prevenida, porque não só por mim, que já estou no grupo de risco, mas pelo semelhante. Então, claro. E esse pensamento, nesse momento que as relações estão muito belicosas e tudo mais, conflitadas, muitas crises de tudo que é jeito, como é que a gente pode buscar essa paz nossa, esse equilíbrio, buscar esse autocentrar-se, qual é o meu papel nessa sociedade, o que eu posso contribuir, porque ninguém vai passar daqui sem ser útil, é preciso que seja útil, é preciso que se... Imagina, com tudo isso a gente dentro de casa, o que a gente fez? Entrou nos armários e descobriu o quê? 4 vestidos são suficientes, afinal, eu estou presa há 6 meses, não botei nenhum, não usei nenhum, então eu vou ficar olhando para eles aqui, eu ali, e não vou... Como? Quando puder sair, eu preciso de um novo, porque eu não aguento mais olhar para ele no armário. Então, as pessoas estão fazendo essas doações e uma crise de desemprego enorme, então a gente em casa também repensando isso, né? Nos valores. Nesses valores e qual é o nosso papel de contribuir para essa pacificação, né? Exatamente, porque as crises, os conflitos, eles acontecem para que algo se mude. Porque senão, se não existe conflito, não existe crise, nós simplesmente nos acomodamos na zona de conforto, por mais desconfortável que seja, porque a gente fala assim, não, tá ruim assim, mas assim eu já sei como é. Já estou acostumado, eu sei administrar tal, é melhor do que eu fazer alguma coisa diferente, depois o que acontece por aí? É verdade. E nós estamos na fase do que acontece por aí. Porque todo mundo teve que sair da zona de conforto. Exatamente. Né? E assim, né, aumentou muito o número de pessoas que estão caídas nas ruas, aumentou muito, né? Sim. Então, como que o meu pensamento, né, eu vou ficar só focada na impaciência, na intolerância, na minha rabugice com o meu filho, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha esposa. Fechada no meu fechada mundinho. Nesse mundinho, dizendo, ó dia, ó vida, tô gastando mais com psicanalista, isso e aquilo, e o mundo aí fora precisando de... Quando a gente... não tem problemas gravíssimos, que a gente tratou ainda há pouco da questão das violências, que aí é um outro grau, um outro patamar. Mas também essa coisa, às vezes, da gente dimensionar um conflito, supervalorizar uma ofensa e... Quando a gente faz um movimento em direção ao outro, entra numa causa, entra num grupo, numa coletividade, num coletivo para contribuir, como a gente se sente agraciado e minimiza um pouco essa superdimensão do nosso ego, de querer ser atendido a todo custo, não é? Então, imagina, eu tive um amigo que ficou com 50 anos, não tinha nenhum problema de saúde, ele ficou 90 dias. Ele fez hemodiálise, ele fez todos os tipos de tratamento, ele saiu e agora está bem, mas ele era uma pessoa e é uma pessoa que trabalha com vestibular social.
Olha que bacana. Então, os alunos fazendo correntes de preces e o filho todo dia... que é a gratidão, né? E os coletivos mandando para ele, mandando para a família, dizendo que estava torcendo, que estava fazendo prece, que fazendo oração, cada um com a sua religião, né? E depois ele volta restabelecido e sai agradecendo tudo aquilo, né? Então, esses são os exemplos que a gente está dizendo de um tempo de pandemia, um tempo de crise, um tempo que eles passaram um sofrimento enorme. Então, todas aquelas diferenças viraram o quê? Uma luta em favor da vida dele. Acha que na casa dele não tinha conflito? É evidente que tem. Mas a coisa virou porque quando a dor chega, o nosso objetivo muda. E não é o revide, porque se eu devolvo com a mesma agressão, né, no caso do estupro, decepa o órgão genital dele, eu estou devolvendo com a mesma agressão. E a pessoa que toma determinadas atitudes, ela não passa de um doente, que precisa ser tratado e curado. Tem isso, porque nas agressões tem a questão do caráter, que Sim. eu estava ouvindo outro dia sobre isso, né, especialistas falando, né, que a gente não pode confundir uma pessoa com uma doença, um desvio mesmo de estrutura lá psíquica, de um outro que tem desvio de caráter. Então, essas coisas, elas não se confundem. Elas não se confundem. E às vezes nós nos confundimos. Isso, né? Mas nós nos confundimos. Então, exato. Às vezes a gente pode dar o nome de uma coisa que é outra, né? E a gente vê também, a doutrina espírita também fala disso, né? A Joana de Andes fala da história da estrutura psicológica, a história desse espírito que vem atravessando as existências e tal, e as suas pendores... Mantendo os mesmos hábitos, né? E a gente sabe que muitos já podiam estar num outro momento, tiveram oportunidade, mas não optaram por permanecer naquele lugar antigo, naquele lugar anterior. E aí a sociedade tem que fazer esses controles, né? Nós aqui, pseudo-saudáveis, né? Pseudos pacifistas, nós estamos aqui justamente para encorajar as pessoas, para esclarecer as pessoas, porque a doutrina diz também uma coisa que eu acho importante, que é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não dá para trabalhar com achismo. Não. Achismo não entra. Ciência está aí para isso. O crime tem ciência, tem estudo para ele. Exato. Né? Então, é preciso que a gente se baseie nos estudos para fazer essas avaliações. Né? Então, a pessoa passa também por um processo, por um exame lá nos tribunais, né, para que ela possa ter o psicólogo também que entra nesse caminho aí, tem para fazer avaliação psicológica, né? Eu me lembro que uma amiga minha que trabalha no Degase, ela é pedagoga lá, então ela conta histórias incríveis de meninos no crime e tudo mais, e ela disse que ela começou a separar uns garotos para fazer usar uma técnica chamada justiça restaurativa. É que você traz a vítima e o autor, eles ficam separados por biombo, então a vítima conta a história da vida dele com a família, tem toda uma estrutura para isso. E do outro lado, a vítima também acompanhada, se ela topar, contando qual foi a experiência dela na agressão que ela passou e tudo mais. Já aconteceram casos da vítima resolver ser uma solidária e tirar aquele menino do caminho equivocado. Olha que ao bacana. Ponto de promover, levar, botar para estudar, botar para trabalhar. Já tem vários casos que já estão noticiados com isso, né? E isso é uma coisa incrível, né? Isso é uma coisa impressionante. Mas ela dizia... E o que é o perdão? É um trabalho incrível. Mas ela dizia, por exemplo, que ela, pedagoga acompanhada da psicóloga, ela dizia, ela ia fazer as entrevistas, e aí a psicóloga junto com ela dizia assim, esse tem problema mesmo,
é que Não tem reparação no momento. nesse momento não dá. É. Então não é passar a mão na cabeça, não é isso. Não, mas não as é, pessoas terem essas oportunidades, né? Ter essas oportunidades. Então, na nossa casa, muita gente desistindo dos seus casamentos, ainda voltando para a questão do conflito, e às vezes por uma coisa que podia ser sanada. Às vezes A por impaciência, a intolerância, falta de um egocentrismo compreensão. exacerbado, né? A incapacidade de ceder, de se colocar no lugar do outro, ou mesmo de fazer o seu pedido, porque no conflito tem isso, né? Quando a gente está estabelecendo o diálogo, para melhorar o diálogo, o outro tem que dizer da sua necessidade o que ela quer. Então, qual é o pedido que ela vai fazer? E às vezes a gente não sabe fazer pedido. E quando a gente não sabe, a gente impõe ao invés de pedir. E às vezes a gente reclama, e o outro não está entendendo o que você quer, exatamente. A própria oração é assim. A pessoa vai fazer oração, ela pede, Deus, Jesus, eu preciso disso, assim, no lugar assim, eu preciso de um emprego, mas eu não quero igual aquele emprego que eu tinha. Pelo amor de Deus, Senhor, me arruma um emprego que não tem um chefe insuportável, que eu possa... Ou seja, ela dá a receita para o sabedor da vida, como é que ela tem que ser socorrida, porque ele não sabe fazer isso. Então, qual é o processo de mudança que o indivíduo está fazendo? Zero, né? Porque para se colocar à disposição, então, quando eu estou apta para dialogar, e eu ainda estou treinando, porque eu ainda tenho dificuldades, né? Então, tem um lugar, tem um momento que, de acordo com aquilo que o outro me propõe, eu, às vezes, reajo, ao invés de agir. Eu tô aprendendo isso. E já recebi esse feedback nesse ponto. Então, eu preciso todo o tempo reconhecer que eu estou num processo de autoeducação, de autoconhecimento. Exato. E é fundamental para esse tempo que a gente está vivendo. Com então, certeza. Eu preciso cuidar de mim para que o outro também seja cuidado. Eu preciso respeitar o espaço do outro para que o outro respeite o meu espaço. Qual é a minha hora de falar, qual é a minha hora de ouvir, não é? Qual é a minha hora de agir, qual é a minha hora de pedir, qual é a hora de eu limitar, calar. dizer, daqui não passa. Então, porque a gente tem que aprender a dar limites, né? Sim. Se a gente não sabe dar limites, como é que a gente quer que o outro respeite você? A gente tem que dizer o que não é bom pra gente. Com o que a gente não gosta. Né? Então, há muitos casos assim, né, que nós vamos nos envolvendo e nos enrolando nas relações, no trabalho também. É né? a mesma coisa. A gente vai se enrolando de um jeito e a gente não acha uma saída. Dizer, bem, eu posso dizer tal coisa, me posicionar de tal maneira que o outro, não concordando, ele pode ter o direito dele de dizer aquilo que ele não concorda, do que ele não gosta, mas partir para as ofensas, né? Então, eu não gostei de tal coisa, eu vou para o outro e desqualifico o outro. Eu já vou retrucando, e eu desqualifico, eu não argumento. Nós estamos vivendo esse momento no Brasil. Eu não concordo com o outro, eu quero desqualificar o outro. E não é para isso. Não. Então, não adianta bater no peito e chamar Jesus. A falta de respeito para com a opinião alheia, para com a conduta alheia, é avassaladora. É verdade. E não adianta, eu sempre digo isso, não adianta falar Senhor, Senhor, porque se eu não tenho nenhuma capacidade de ouvir uma coisa que me desagrada, discordar disso, mas sem virar uma guerra em que eu desqualifico o meu interlocutor, para me defender, eu quero desmoralizar o outro. Então eu vou aniquilar o outro. E os nossos filhos estão aprendendo isso. Sim, As crianças estão aprendendo isso. Isso se pratica no lar. Então, eu estou chateado com determinada coisa, ao invés de eu dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, eu fico dizendo, mas porque você é um intolerante, você é um prepotente, você... Então, eu vou nominando, elogiando, entre aspas, o outro, ao invés de dizer exatamente o que eu estou querendo. Eu estou triste por isso.
né? Eu estou triste porque agora é a minha vez de, né, ler e você vai lavar lá o que precisa lavar e agora é a minha vez. Então, você então faça o que a gente combinou, que eu quero fazer o que eu quero fazer, não é? Então, o que eu desejo, meu desejo é esse. Então, vamos ver como é que é a nossa necessidade, o nosso pedido e o outro, qual é a necessidade e o pedido do outro. É como a criança que mente. Os pais vão dizer o quê? Mas já falei para você parar de mentir, você é um mentiroso, você é um não sei o quê. Aí toca o telefone, a pessoa atende, se for para mim, diz que eu não estou. Eu tô ensinando exemplo, né? o quê para aquela criança? Né? Quer dizer, eu posso tomar uma atitude que é incorreta, mas a criança, se tomar, é mentirosa. E essa coisa de rotular, né? Rotular é um perigo. Nessas relações que estão assim, todo mundo muito próximo, agora é a festa dos rótulos, né? Nossa. Seu isso, seu aquilo, né? Então, o perigo que é tudo isso, né? Os lares tenham a religião que tenham, é preciso que essas pessoas edifiquem o seu altar dentro da sua casa, seja ele qual for. Eu falo altar por força de expressão, mas é uma metáfora, um simbolismo, né? É alguém se erguer para a iluminação. Essa casa precisa da presença divina, mas nós precisamos nos erguer, nos colocar na vertical para a gente se direcionar para esse Deus, né? Que protege a nossa família e o nosso lar. A gente não se coloca no vertical porque passa o tempo inteiro de cabeça baixa olhando para o nosso próprio umbigo. Exatamente. E isso a gente ensina para os filhos. A gente ensina, inclusive, esse conceito de Deus, de religiosidade, porque tudo isso é um certo rito, entre aspas, porque ele precisa ter continuidade, né? Ele precisa ter horário, ele precisa ter regras. É a hora do menino estudar, é a hora do menino ler, é a hora do menino ter tarefas. Criança não é só para brincar, ela tem que guardar o brinquedo dela, ela precisa ter tarefas. Então, a casa, para ser administrada com esse povo todo junto, é preciso que haja regras ali. Quanto maior a família, mais fogo pega ali dentro. Com certeza. E as diferenças, porque nós somos diferentes, nós somos individualidades. Porque as pessoas não olham a atitude do outro como diferença das suas posturas, das suas posições. Mas olha o que o outro está fazendo como errado, como defeito, porque o certo sempre serei eu. Então, as famílias estão tendo que modificar a postura, modificar a atitude, aprender a agir ao invés de ficar somente na reação do que o outro fizer, né? Ou subir em cima do salto e eu falo mesmo, não levo o desaforo para casa. Isso já é até imaturo da nossa parte, não é? Porque o desaforo tem a ver com a capacidade que a gente tem de se ofender, né? Sinal que a pessoa não está mentindo. Se eu me ofender, é porque eu sou aquilo mesmo. Exatamente. Mas essa capacidade de se ofender é muito interessante, né? O Gandhi é que dizia, né? Você está dizendo isso, mas eu não estou ofendido. Né? Porque ele atingiu esse grau, entre aspas, de inofendibilidade. Né? E a questão dos interesses também, né? Dos valores. É preciso... Nós estamos revendo valores. Tem que ter consciência de quem você é. E nós estamos revendo valores. Quais? Olha, tá bom. E se for amanhã o meu chamado? Se amanhã eu for? Porque como a morte está muito falada, a amiga minha acabou de escrever dizendo, né, que o hospital que ela trabalha aumentou o número. Essa semana aumentou bastante. Então, e aí a pessoa fica pensando, bem, nós somos perecíveis. Para que tanta arrogância? E as responsabilidades dos nossos atos com a nossa família, com a nossa vida,
com o nosso corpo, né? Com os nossos direitos, nós temos responsabilidade, porque quando uma mulher sai, se empodera, se ressignifica, se ama, se defende e defende a causa, isso significa que ela está entendendo qual é o papel dela aqui. É exatamente Né? isso. É bom a gente buscar entendimento sempre, né? É. Olha, estamos no 0 a 0 agora, no final do nosso programa. E estamos em plenitude, porque, afinal, quando nós passamos a compreender melhor as coisas, avaliar um pouquinho mais as coisas, estamos nos reavaliando e ressignificando. Ângela, obrigada pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Eu agradeço. É super valioso aprender um pouquinho mais com a sua experiência. Eu Obrigada agradeço. pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigada. E para que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana cheia de amor e, principalmente, se reavaliando, se ressignificando, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz.